Professor também tem que escrever presente? Então, gente, vamos começar a aula. Vamos começar a aula de hoje. Bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais essa aula de estágio supervisionado 3. Hoje nós vamos discutir, apresentar uma análise do texto que nós enviamos para vocês. O texto tem o título Aula Oficina do Projeto Avaliação, publicado pela professora doutora Isabel Barca. A professora Isabel Barca é portuguesa, ela foi professora da Universidade do Minho há muitos anos, ela se aposentou e está agora, neste momento, como pesquisadora na Universidade do Porto. Porém, ela é uma das protagonistas do campo da educação histórica. Ela fez seus estudos de doutorado com o professor Peter Lee, na Inglaterra, e fez especializações nos Estados Unidos também. Aliás, fez seu mestrado nos Estados Unidos e seu doutoramento na Inglaterra com o Peter Lee. O Peter Lee também é um dos estudiosos da área da educação histórica. Depois, em outros momentos, nós podemos falar dos trabalhos do professor Peter Lee. Então, ele teve uma grande influência nos trabalhos da professora Isabel Barca, porque ele orientou sua tese de doutoramento. Mesmo com a aposentadoria e sendo hoje pesquisadora da Universidade do Porto, a professora Isabel Barca não se afastou dos trabalhos, da pesquisa no grupo de educação histórica. Então, esse grupo é muito forte em Portugal, e de Portugal também outros pesquisadores têm relações lá com as pesquisas em Portugal, né, vários outros pesquisadores, a começar por nós no Brasil. Um dos grandes trabalhos publicados pela professora Isabel Barca é este trabalho da aula oficina, que nós vamos falar aqui para vocês hoje, e desse texto que ela publica em 2004. Esse texto, publicado em 2004, é um texto que está em muita evidência ainda hoje, porque é um texto clássico, que a gente tem muito utilizado como referência nas nossas pesquisas no campo da educação histórica, sobretudo quando nós pensamos a perspectiva do ensino da história na educação básica, né? E como sair desses modelos de aula tradicionais que a professora bem coloca aí no texto. Eu vou apresentar o PowerPoint para vocês, com o texto. À medida que eu vou apresentando, vocês vão me dizendo, vocês podem ir interrompendo se tiverem dúvidas e perguntando, tá, gente? Podemos fazer desse espaço um espaço de debate, de troca de ideias. O professor Breno controla aí no chat as perguntas e as participações de vocês, tá? Então, o texto da professora Isabel Barca, publicado em 2004, foi republicado agora em 2018 pelo pessoal do Sul, pelo pessoal de Curitiba, pela WH Editores, que essa editora está encontra-se sediada em Curitiba. Tá? A professora Isabel Barca, ela inicia seu texto a partir da crítica ao improviso em aulas. Mas mesmo fazendo uma crítica, ela diz que fazer uma aula, mesmo que seja no improviso, precisa ter. E o que ela quer dizer com essa arte? Né? Ela não é adepta da improvisação,
porque ela é adepta, sim, ela apresenta um modelo de aula, que é o modelo de aula oficina, e ela é adepta, sim, da, da preparação, da organização de um trabalho para a sala de aula, do trabalho do professor, do trabalho que vai se fazer na sala de aula com seus alunos. O professor deve se organizar e planejar esse trabalho para que haja resultados, né? Então, ela vai, nesse texto, ela critica os modelos de aula, e porque ela vai dizer que a aula é um fazer pedagógico, mas no modelo tradicional e até no modelo de inspiração behaviorista, esse modelo de aula é feito pela pedagogia, é feito por pedagogia dos objetivos, né? Quando a professora Isabel Barca está colocando isso, há que se pensar quais os objetivos são colocados, né? Veja bem, se a gente analisar aquele documento da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, aprovada no Brasil aí há 2 anos e pouco, também nós vamos encontrar uma opção de ensino por um modelo de competências e habilidades, mas se você observar bem a taxonomia de Bloom, o que impera ali nessa taxonomia, que influenciou muito a BNCC, são uma pedagogia por objetivos, né? Avaliar, analisar, tudo isso, né? Então, a Isabel critica um pouco desse modelo da pedagogia por objetivos, né? Mas, e ela, ao criticar esses modelos, ela apresenta o modelo da aula oficina, né? Mas mesmo que nessa crítica do fazer pedagógico, ela vai dizer que a aula é uma ação educativa, é uma educação educativa, planejada e organizada, para além da preparação dos conteúdos. E quando você lê essa introdução do texto dela, e depois você vai pensando, vai avançando na leitura do texto, até chegar à aula oficina, você vai ver o planejamento imenso que se fez para chegar a uma aula oficina. Uma aula planejada e organizada, pensando muito além dos conteúdos. O que é pensar para além dos conteúdos? É pensar na aprendizagem do seu aluno acerca do conteúdo, acerca do tema que você está ensinando, né? Então, os modelos que ela questiona é o modelo tradicional, que é pautado na aula-conferência, e que, nesse modelo, o aluno é considerado uma tábua rasa. Tábua rasa, tá, gente? Então, o aluno não é um ser ativo. O aluno é aquele que só recebe o conteúdo e regurgita, segundo ela, esse conteúdo tal qual o recebe. Okay? Ela então critica esse modelo. Todos os modelos, ela apresenta uma lógica, o saber, a estratégia de avaliação, os efeitos e os efeitos. Todos esses modelos, a aula tradicional se pauta a partir desses princípios, ok? Lógica, saber, estratégia e avaliação e os efeitos, né? Quando esses princípios pautam esses modelos de aulas como paradigmas educativos, né, cada um vai ter uma lógica com relação ao planejamento que está pautado aqui nesses princípios, ok? O segundo modelo, de paradigma educativo, que se coloca como um modelo de aulas, é de inspiração behaviorista, e que é a aula colóquio. E, no entanto, também a professora critica essa aula colóquio. Por quê?
o aluno, nesse modelo de aula, é um modelo que o aluno ele é apenas motivado. Não é um modelo que vê o aluno como um agente produtor do seu próprio conhecimento, um ser social, ok? Ele é apenas motivado. E o terceiro modelo é o modelo ao qual a professora... O terceiro é o modelo ao qual a professora se detém nele, apresenta esse modelo, experiências empíricas com este modelo no mestrado de supervisão pedagógica e ensino de história na Universidade do Minho. No entanto, que ela apresenta vários exemplos, os nomes dos mestrandos, das mestrandas, que fizeram o exercício, a experiência empírica com este modelo nas escolas, que é a aula oficina. Na aula oficina, o aluno, agente da sua formação com ideias prévias, é o que a gente chama de ideias tácitas, tá? E experiências diversas. Então, aqui, no modelo que a professora está propondo, é um avanço muito grande nesse modelo, porque o aluno ele é visto como construtor, como um agente que traz ideias, tem ideias prévias, e ele traz para dentro da escola diversas experiências do seu mundo cotidiano. E essas experiências, neste modelo, elas não são ignoradas, ok? Segundo slide. O segundo slide, quadradinho, só voltando aqui. O meu texto aqui, eu tirei do livro, o texto que nós passamos para vocês é o texto que está aí na internet, foi publicado, e a gente encontra ele pesquisando no Google Acadêmico, né? E ela faz, eu não sei que página está, mas no meu está na página 78, 79, porque é o livro que eu estou usando, e ela faz um quadradinho de cada um dos modelos, do modelo de aula tradicional, do modelo de aula de inspiração behaviorista e do modelo de aula oficina. Então, nas páginas 78 e 79, temos esses modelos aí, que se vocês se deterem na leitura dos princípios desse modelo, na lógica, saber, estratégia de avaliação feitos, dá para vocês aí já ter uma ideia enorme quais são as mudanças que vão se processando de um modelo para outro, tá? Aí, depois que ela faz essa crítica e apresenta o que ela quer desenvolver em aula oficina, e ela apresenta a proposta dela, que é a aula oficina, ela vai colocar um título no texto para discussão, projetar uma aula de história. Projetar uma aula de história como pressuposto de um ensino de história. Nós trabalhamos com ensino de história. A educação histórica, a qual nós falamos e fazemos pesquisas e lemos as teorias que fundamentam o campo da educação histórica, nós a consideramos como um campo do ensino de história, ok? Nesse campo, a professora vai dizer que é super importante uma instrumentalização essencial. Existe para esse campo do ensino da história a instrumentalização essencial, que é o focar. Você vai focar em quê? Né? Você vai focar na aprendizagem. Mas como você vai focar na aprendizagem para percorrer caminhos que cheguem à aprendizagem? A aprendizagem dos seus alunos, né? Porque quando nós estamos falando de instrumentalização essencial, de focar, nós estamos falando do campo da escola. Aqui nós estamos discutindo, propondo, analisando
uma teoria para o campo da escola, no chão da escola, tá? Nessa instrumentalização que eu for para ela defende, para o nosso grupo, o trato com a fonte, que tipo de fonte você leva para a aula, concepções, vestígios, tempo e recorte temporal. E que esse trato, fonte, concepção, vestígio, tempo e recorte temporal, específicas da sua disciplina, da ciência da história. Por quê? Porque o campo da educação histórica, que trata com o chão da escola, que trata com a escola, vê a história com as suas especificidades, entretanto, como uma ciência de referência. Mas, mesmo tendo sua especificidade como ciência, ela fala da interdisciplinaridade. Não dá para pensar a história, a perspectiva de desenvolvimento de um trabalho no campo da escola, com seus alunos lá de educação básica, sem pensar na interdisciplinaridade, que é a articulação da história com as outras ciências também que existem na escola, né? Ou com os ramos das demais ciências que estão na escola, das ciências que fazem parte da matriz escolar. Nessa perspectiva das especificidades da história e com quem ela se articula na escola, faz a contextualização do passado. E essa contextualização do passado é a partir das fontes, como uma evidência disponível. Que evidência está disponível na fonte a qual leva para a sala de aula para trabalhar com seus alunos e para fazer o cruzamento dessa fonte com outros materiais com seus alunos. Então, essa perspectiva do trato com as fontes, do trabalho que se faz na escola, na ciência histórica, articulada às demais ciências a partir das fontes, do que se evidencia nas fontes, né, tem um objetivo também, que é a orientação temporal. Você fazer um trabalho de fonte e levar ao aluno a uma orientação temporal, que é o passado, o presente e o futuro perspectivado. Essa discussão da orientação temporal, a educação histórica vai beber na teoria do professor Jorn Hilsen, a partir da discussão, da proposta da teoria da epistemologia do Hilsen, da carência de orientação, a partir da interpretação, da experiência e da orientação. Nessa orientação temporal, a história trabalha com o passado, relacionando esse passado com o presente e perspectivando o futuro. Né? Para tanto, o objetivo é chegar numa perspectiva de progressão gradual. No entanto, que no final do texto dela, quando ela vai falar em avaliação, ela vai buscar alguns autores, entre os quais ela busca o professor Peter Lee, o pesquisador Peter Lee, para dizer que a avaliação é um processo gradual. E a aprendizagem também é um processo gradual. Mas você, como professor de história, como professor pesquisador de história, o objetivo seu é chegar à aprendizagem. Mas, para tanto, você precisa de elaborar, você precisa de organizar as temáticas, organizar os conteúdos. Você precisa dos planos de aula, que é o planejamento, ok? E, para tanto, ela coloca 3 princípios também, que deve conter num plano de aula, que é a interpretação das fontes, a compreensão contextualizada e comunicação.
A interpretação das fontes, ela vai dizer que você precisa, ela propõe uma leitura ampliada com um cruzamento intencional, levantamento de questões, seleção e fontes com critérios, aqui faltou um S, tá? Com critérios metodológicos, levantamento de questões e etc. Se você ler esse item 1, interpretação das fontes, e você chegar lá na proposta que ela se apresenta a partir da chuva de palavras, que eu vou explicar o que significa as palavras naqueles lá, né, apresentadas aí praticamente no final do texto, lá está posto claramente no roteiro de questões essa interpretação de fontes, ok? Compreensão contextualizada, entender situações humanas dentro de uma perspectiva de temporalidade. Entender e relacionar essas ações humanas no tempo, passado, presente, fazendo projeções para o futuro, ok? E levantar questões. Olha aqui, são 3 verbos: entender, relacionar e levantar. São 3 verbos que estão colocados dentro de uma perspectiva de compreensão contextualizada no qual você quer que seu aluno chegue na aprendizagem dele. Ok? Comunicação. Exprimir. Exprimir interpretação e compreensão das experiências humanas. Exprimir e usar a diversidade para a comunicação. Então, são 3 perspectivas, progressão gradual para que você chegue à aprendizagem. Quando você vai planejar suas aulas, essas 3 perspectivas têm que estar muito presente no seu planejamento de aula, ok? Ninguém quer falar nada? Não? Tudo ok? Vai indo para frente, tá, gente? Aí, ela apresenta o plano de aula, um formato de plano de aula. Esses pontinhos aqui, desconectados aqui, tem um sentido. Vocês veem quando eu passo o mouse? Eu não vejo, mas vocês veem? Esses pontinhos aqui têm um sentido. Eu vou explicar para vocês qual o sentido. Isso não está colocado no texto da professora Isabel Barca, mas eu que trabalho com educação há 43 anos, eu sei qual sentido isso aqui traz, ok? Então, no plano de aula, aí ela apresenta um formato... O mouse aparece sim, viu? Quando você passa o mouse, aparece sim. Tá, ok, obrigada. Tá, ok, obrigada, Breno. O plano de aula, o formato, conteúdos temáticos programáticos. E ela vai dizer que esses conteúdos temáticos e programáticos devem atender às propostas curriculares. Veja bem, gente, a BNCC não é currículo. Nós enviamos a BNCC para vocês. A BNCC é um documento do Ministério da Educação, orientador de políticas públicas nos estados. Cada estado da federação tem a sua liberdade de fazer sua proposta curricular, seguindo a BNCC ou não a seguindo. No Brasil, agora, com as discussões que fizerem no evento, 27 estados participaram dessa discussão. O único estado que diz que não participou, que não aderiu à BNCC, é o estado da Paraíba. Tá? Então, as propostas curriculares são propostas apresentadas por cada estado da federação para, como eu digo, que chegam às escolas e que os professores vão trabalhar nessas propostas. Tá? Podem trabalhar de acordo com a BNCC ou não. Mas essa discussão de proposta foi uma discussão muito
acirrada no Brasil desde a década de 80, 90, e agora com a preparação com a elaboração da BNCC também. O estado que mais uma discussão sobre proposta curricular e chegou a alguns denominadores a partir da década de 80, foi o estado de São Paulo. Depois os outros estados ali, como Minas, Goiás, o Paraná, o Rio Grande do Sul, os estados do Nordeste também, fizeram na década de 80 as suas propostas curriculares e depois caminhamos para a modificação dessas propostas curriculares conforme os parâmetros curriculares do governo federal e agora, mais recentemente, com a discussão da BNCC proposta pelo governo federal também, e que os estados agora, a maioria dos estados da federação, aderiu, ou seja, a maioria aderiu à BNCC numa discussão muito tímida com seus pares nos estados, os seus pares, que são os professores que estão lá na escola, né? Fizeram uma discussão muito a nível centralizado, a nível de gabinete, e fizeram, que eu acho lastimável, recorta da BNCC e cola nas propostas curriculares. O que eu acho lastimável nessa perspectiva, eu estou fugindo um pouco do texto, tá? Mas é só para vocês compreenderem o que são propostas curriculares e como as escolas também têm propostas curriculares às quais chegam as escolas, os professores votarem ou formatizarem os seus programas de ensino dentro dos seus planejamentos. Tá? Então, o planejamento escolar é super importante, porque essas propostas curriculares chegam às escolas e que o material didático também sempre está em sintonia com essas propostas curriculares nacionais e as estaduais, ok? Então, os conteúdos temáticos que chegam às escolas vêm das propostas curriculares estaduais ou da proposta federal, do governo federal. E quando você vai fazer um plano de aula, levando em consideração os conteúdos, um planejamento, um plano de ensino ou um plano de aula, a professora Isabel Barca diz que quando você planeja, você tem que pensar em questões problematizadoras que orientam a aprendizagem de um aluno como desafio cognitivo. Veja bem que o pensamento cognitivo ele está posto como caminho de um trabalho de orientação à aprendizagem escolar. Tá? Quando eu digo aprendizagem escolar, é o que a gente ensina aos alunos. Tá? Nas questões problematizadoras, você tem que levantar e trabalhar as ideias iniciais dos alunos. É isso que ela coloca, que a professora Barca coloca na proposta de aula oficina dela, tá? E essa proposta, que eu não sei se vocês entenderam quando vocês leram o texto, quando vocês viram, participaram do trabalho do Lúcio aqui há uma semana atrás. O objetivo ele foi nessa linha aqui, ok? Preparando um trabalho de jogos com determinadas temáticas para os seus alunos na escola, mas ali ele tinha um conteúdo, ele levantou questões problematizadoras que orientavam uma aprendizagem, ia no sentido de um desafio cognitivo do alunado dele. Né? Levantar e trabalhar as ideias iniciais dos alunos. Quando nós, o grupo que segue a professora Barca, diz levantar questões, levantar questões problematizadoras com os alunos, é você fazer um levantamento, uma conversa com seus alunos, a partir do conteúdo, colhendo
o que eles sabem e o que eles não sabem. Daí partir para o seu planejamento a partir das ideias prévias deles, ok? Por isso que a aula, a oficina, está muito centrada na aprendizagem. Tá? Porque a aula, a oficina, ela considera a aprendizagem o que se aprende fora da escola, né? Que ela não considera o aluno como uma tábua rasa. Ele é um ser humano, que ele está num processo de desenvolvimento da aprendizagem, portanto, o mundo dele também significa aprendizagem, né? Na figura 4, a Barca apresenta um modelo de plano, na figura 4 do livro, e no qual ela fundamenta a proposta em Peter Lee, no Barton, no Van Sledrich e na Ashby, ok? São esses autores que fizeram estudos aí na Europa, na Grécia, no Canadá. Então, os estudos, as pesquisas empíricas desse modelo de aula oficina elas estão muito fundamentadas a partir de teorias que vêm sendo desenvolvidas em outros países e teorias que têm apontado um caminho possível para se ensinar história nesses países, tá? Aí, ela coloca alguns princípios aí. Só um minutinho aqui, gente. Princípios como tarefas. Tarefas. Construção de significados para os alunos. O que você vai ensinar, seus conteúdos, tem que ter uma construção de significados para os alunos. Por que a gente vai à escola, muitas vezes, e pergunta aos alunos, você gosta de história? Os alunos dizem, não. Quando a gente está na sala com o estagiário e entra o professor, às vezes a gente chega primeiro um pouquinho, depois o professor fica lá na porta conversando com algum aluno, e quando ele adentra-se a sala, já vem essa aula, né? Então, gente, provavelmente nós teríamos que, o Breno está rindo, nós teríamos que fazer uma pesquisa sobre o sentido da história na escola, sobre os caminhos metodológicos que fundamentam o trabalho do professor com os seus alunos na sala de aula, para a gente entender por que os alunos, às vezes, carregam com eles uma certa versão de história, né? E outros também já gostam. Eu já vi alunos lá na escola da Lísia que amavam a história, outros odiavam a história. Como também, às vezes, eles amam português, odeiam português, amam matemática, odeiam matemática, e assim, o mundo não é homogêneo, né, gente? Nem poderia ser, né? Então, gente, construção de significados para os alunos. Essa história, essas temáticas que ensinamos, ela tem que ter um significado para que se processe o desenvolvimento cognitivo do aluno. Desenvolvimento de conceitos, para que nós desenvolvemos conceitos com os alunos e que os alunos também aprendam a pensar em conceitos. Quais são os conceitos necessários sobre determinado conteúdo que você está ensinando, né? Avançar no nível de pensamento do aluno. Desenvolvimento do raciocínio histórico. Interpretar o passado para além de ideias simples. Quando a gente fala que você considera a aprendizagem para além da sala de aula, a bagagem que o aluno traz com ele, do seu mundo, do seu contexto, não é somente achar que ideias simplistas é conteúdo de história, faz parte do conteúdo e aprendizagem do aluno. É pegar essas ideias simplistas também e desenvolver, fazer com que os alunos desenvolvam seu raciocínio com ideias mais elaboradas, a partir de conceitos mais elaborados. Esse é o objetivo, ok? Indo para frente. Então, ela apresenta um modelo de aula oficina, ela dá um exemplo.
E aí eu coloquei os balões aqui do lado, que eu tirei do texto, coloquei os balões do lado, né? Ela chama de ficha de trabalho, chama chuvas de palavras. Você pode apresentar a partir de chuvas de palavras, que tem uma chuva de palavras, ou através de um balão. Quando eu fiz a minha pesquisa de pós-doutoramento em Portugal com ela, eu fui pesquisar escolas e ela me acompanhava, ela me ajudava a elaborar as tarefas para eu aplicar nas escolas, né? Eu apliquei um balão. Depois eu posso até mostrar para vocês como eu fiz e por que fiz assim e qual o resultado que eu cheguei, ok? Essas palavras soltas, gente, se você não for uma especialista na área do ensino, você olha aqui e fala, que coisa mais sem sentido. Isso não faz nenhum sentido. Pois sim, faz um grande sentido. O próprio professor Yorni Hilsen traz no texto dele, no livro Razão Histórica, foi publicado em 2001. Razão Histórica e Reconstrução do Passado, é publicado aqui no Brasil, a Reconstrução do Passado, em 2007, que trabalhar com essas chuvas aqui chama-se protonarrativas. O que significa essa protonarrativa para a educação histórica, para a aula oficina que está se propondo aqui, como modelo de uma aula que tem objetivos muito claros no processo de desenvolvimento da aprendizagem, de desafios cognitivos, de ampliação de conceitos com seus alunos. Então, aqui chama-se protonarrativa. Na protonarrativa, a ciência histórica nasce dessa protonarrativa. Isso está no texto do Hilsen. Ele não vai falar, faz aí o balão que é a protonarrativa, mas na discussão dele de protonarrativa e no que é narrativa, que depois ele vai discutir, vai apresentar no texto dele, um texto belíssimo, que está no livro Ensino de História, que é aquela discussão que existe entre os dois clãs das terras altas da Escócia. É maravilhoso o texto dele, porque dali ele vai definir na discussão entre os dois clãs a perspectiva de narrativa que prevalece décadas e décadas, séculos, em acordo firmado entre os dois clãs. Tá? Tem uma história, uma série que retrata isso, mas não retrata assim claramente. Você tem que ter o domínio da teoria para ver a série e dizer, está retratando esse estudo que o Hilsen fez, está aí nessa série. Eu assisti a série de cabo a rabo e eu via perfeitamente ali a teoria e a discussão. O meu marido já não percebeu assim, porque ele não é da teoria do Yorni Hilsen. Os teóricos que ele estuda são outros teóricos, é mais da linha do Foucaultiano, por aí, né? Então, gente, a ficha de trabalho com as chuvas de palavras. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Todo mundo tão caladinho. E a instrumentalização nas tarefas. Vocês viram que a instrumentalização nas tarefas vem a partir a partir das fontes que ela apresenta. Vocês estão, pelo menos, entendendo, gente, o que eu estou falando? Está difícil ou está confuso? Está só dando para acompanhar, Luísa? Ou está dando legal? Sim, tá ok. Qualquer problema, fala aí com o Breno que ele coloca, tá, gente? Dúvidas de vocês, vão perguntando, por favor, tá? Interpretação de fontes. Como esses trabalhos foram desenvolvidos aí pelas orientandas dela, né? No programa de mestrado, foi um trabalho de mestrado, ela cita aí Marília Gago, Esther Doeira, várias delas que fizeram oficinas nessa linha, né? Então, a instrumentalização nas tarefas, a partir de interpretação de fontes,
As fontes que elas apresentaram aí, um fragmento de texto de Lutero do Concílio de Trento, né? Mapa, imagens e textos relacionados com conflitos religiosos atuais. Aqui estão as fontes que foram para a sala. Das fontes, elaboraram um roteiro de questões. O roteiro de questões é para guiar a interpretação das fontes. Não dá para você entregar a fonte na mão do aluno, não explicar a fonte ou as fontes, ou fazer um trabalho de análise das fontes com os alunos. E o roteiro é super importante, porque o roteiro é o orientador da interpretação da fonte para esses alunos. Tem-se como objetivo esse roteiro orientá-los para interpretar a fonte. Opa! Roteiro. No roteiro, gente, uma coisa hiper importante, quando você coloca as fontes na mão do aluno, e no roteiro, você tem que perspectivar no roteiro o cruzamento de fontes. Como ler os textos, os pequenos textos, os textos não precisam ser longos, tem que levar em consideração isso, tá? Inclusive, eu poderia um pouco falar das teorias anteriores, tradicionalista e behaviorista, mas eu acredito que vocês devem estar aprendendo um pouco dessas teorias em psicologia da educação, em psicologia da aprendizagem, tá? Aquelas disciplinas, as matérias a disciplina que trata da psicologia, gente, tem que tratar desses teóricos, do Skinner, de todos, do próprio Bloom, do Piaget, de todos esses teóricos da psicologia que influenciaram os paradigmas educacionais também, tá? E eu poderia falar um pouco disso depois, se a gente tem dúvida, tá bom? Ai, peraí. Eu estou mexendo aqui no celular e acaba encostando aqui onde não deve. Roteiro de questões, cruzamentos de fonte, objetivo para você chegar na avaliação, tá? A avaliação tem uma questão no chat. A Luísa perguntou se o roteiro de questões seria o mesmo que aplicar ao método de crítica da fonte, assim como no próprio processo de produção do conhecimento histórico-científico. Sim, pode também, Luísa, não há problema você montar um roteiro em que você desenvolva uma perspectiva de visão de aprendizagem do seu aluno a partir da crítica. Como ele percebe a fonte, qual a crítica que ele tece a partir da fonte, mas cruzando as fontes. Identificando nas fontes que tempo a fonte retrata, que tempo a fonte foi escrita, essa fonte desse texto A, ela cruza com a fonte do texto B em qual aspecto? Épocas. Né? Que tipo de crítica você faz? Tá? Agora, esse raciocínio da crítica também, Luísa, parece que deu algum problema na conexão da Conceição. Estão ouvindo? Deu problema, né? Congelou. Vamos aguardar alguns instantes. Acho que ela deve se reconectar. Deixa eu entrar em contato com ela aqui também. Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Eu acredito que eu possa ir tirando as dúvidas de vocês enquanto a Conceição se reconecta. Vocês podem mandar pelo chat ou falar no microfone mesmo.
Ela caiu mesmo, viu? Os dois logins com os quais ela tinha entrado não estão mais.